Márcio Fernandes chegou em Belém, já vestiu a camisa de treino e foi comandar a atividade na Curuzu. O novo técnico do Paysandu, novo velho conhecido, claro, conversou com a imprensa e do aeroporto foi direto para Curuzu, onde foi recebido pelo presidente Roger Aguilera, pelos outros dirigentes do Paysandu que estavam lá presentes. E aí ele só tirou a roupa do aeroporto e colocou a roupa de trabalho para comandar ali as atividades ao lado dos jogadores, os jogadores reunidos ali no centro do gramado, junto com os dirigentes, com os grandes bicolores, e deu aquela primeira palavra para os atletas. O Márcio Fernandes sabe que vai ter uma missão complicada, uma missão difícil, mas ele, de peito aberto, aceitou encarar esse desafio. A gente está vendo o Marcinho também, né, o seu filho, que é o auxiliar técnico dele, também aí comandando a atividade, aquele famoso treino tático ali de campo reduzido. E Márcio Fernandes tem agora a missão de salvar o Paysandu do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. E ele conversou com a imprensa, deu algumas palavras e a gente vai trazer um resumão de tudo o que ele falou lá na Curuzu. Mas antes eu peço para você aquele bom e velho apoio. Que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso é importante para que a gente continue crescendo, claro, cada vez mais aqui no YouTube. Eu não consegui ir para lá para fazer a coletiva ao vivo, mas a gente, claro, vai trazer um resumão aqui para você. E a gente está nessa batalha, nessa luta para chegar aos 50 mil inscritos. Estamos próximos do 46 mil. Então eu conto muito com o teu apoio. Se inscreva, dê o like e vamos para cima, porque a gente está aqui nesse trabalho independente, sempre trazendo informação e conteúdo para vocês. Bom, gente, vou destacar aqui 3 assuntos referentes aí à coletiva, né, do Márcio Fernandes, o que ele falou com a imprensa, o que ele conversou com os jornalistas. E a primeira coisa que ele falou, né, foram as primeiras palavras dele como técnico do Paysandu, retornando ao Paysandu, falando das coincidências desse retorno em relação à sua vinda no ano passado. E também, né, falando sobre o desafio de ter aceitado esse trabalho, né, novamente nessa árdua missão de tirar o Paysandu da zona de rebaixamento. Bora acompanhar. Falar da satisfação de poder voltar ao Paysandu, não tenho bem certeza, mas acho que é a 4ª vez que eu volto. E uma como jogador, né? Então, quatro vezes que eu volto aqui a Curuzu, isso me deixa muito feliz, me engrandece muito poder trabalhar num clube como o Paysandu, né? Uma grande equipe. Hoje, numa situação difícil, mas que a gente vai precisar de todos, né? Inclusive vocês da mídia, para que a gente possa realmente se juntar, se fortalecer e se tornar realmente um time forte aqui dentro de Belém, né? Esse é o nosso pensamento. E se a gente for falar de coincidências, o ano passado, nesse mesmo dia 9, a gente voltou, faltavam 13 jogos também, e a gente conseguiu um número que, se hoje fosse o mesmo número, creio eu que nos daria, né, a permanência na Série B. Então tudo isso são coisas que a gente coloca como positiva, mas que não nos dá certeza de nada, né? A gente tem realmente um caminho e a gente espera que esse caminho seja vitorioso. Ele também foi perguntado sobre justamente essa missão de tentar salvar o Paysandu do rebaixamento e o que motivou ele a vir para o Paysandu tentar esse milagre. Bora acompanhar. Primeiro são as pessoas que hoje estão à frente do Paysandu, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com o Frontini como jogador, e eu sempre falo isso para meus jogadores. O Frontini, não vou dizer que foi o jogador mais otimista que eu tive o prazer de trabalhar, mas é um dos. Então, um cara que está sempre vislumbrando, às vezes as coisas não estão tão boas e aí a gente está conversando, ele consegue enxergar
sempre alguma coisa boa nos momentos, né? Isso era uma coisa que me marcava bastante. Eu sempre passava isso para os meus times quando eu ia trabalhar, né? Outro foi um outro jogador também que tinha essa característica. Não era um jogador tão técnico, mas era um jogador com uma positividade muito grande, que era o Domingos, zagueiro. E a direção que hoje está no Paysandu, eu tive o prazer de trabalhar nos anos atrás, né? Não como presidente, o presidente era o Maurício, mas ele era vice-presidente, que era o Roger. Então, uma pessoa que eu tenho muita estima, muita gratidão e amizade. Então, eu sempre falo, né? O Paysandu não é uma contratação, é uma convocação. Então, quando realmente eu fui convocado para vir, eu vim com o maior prazer, com a maior alegria, e eu espero que essa energia possa realmente transformar esses jogos em resultados positivos. É o que a gente precisa. Ele também conversou com o elenco, né, como você viu aí na imagem, e teve aquela situação, né, que o Frontini falou sobre quem quiser ficar, fica, quem não quiser pode ir embora. E aí ele também aproveitou a ocasião para falar, para trazer as suas observações sobre como que ele encontra o mesmo elenco que ele trabalhou no início da temporada, nesse momento, agora, nessa situação que o clube se encontra na Série B do Campeonato Brasileiro. Bora acompanhar. Olha, quando se troca um treinador, há uma motivação natural das coisas. Então, o treino foi um treino muito disputado, um treino com bastante movimentação, alegria. Mas isso não quer dizer que eles não faziam isso antes. Como eu falei, quando há uma troca, isso é uma motivação natural das coisas. Então, alguns jogadores que não estavam tendo oportunidade já começam a pensar que possam ter oportunidades, outros que estão jogando também entendem que tem que fazer o máximo porque senão podem sair. Então, isso acontece naturalmente. E a gente espera que com essa motivação, com essa mudança, a gente possa conseguir os resultados que vai nos dando a confiança, porque só com as vitórias vão vir essa confiança dos jogadores. Qualidade eles têm, agora é claro que os resultados fazem com que a confiança diminua um pouco, né? Então a gente espera que a gente possa conseguir já esse resultado para a confiança ir aumentando, e aí sim a gente ter realmente um grupo muito bom. Se você for olhar, os jogadores são jogadores de qualidade, jogadores que têm tudo para conseguir botar o Paysandu num lugar melhor. Por fim, ele respondeu de peito aberto esse desafio, né, que ele vai ter pela frente de livrar o Paysandu da zona de rebaixamento, e ele aproveitou também para dar um recado, para falar um recado direto para o torcedor, pedindo para o torcedor acreditar no Paysandu e pedindo para que a Curuzu volte a ser novamente aquele caldeirão bicolor que sufoca o adversário e que ajudou o Paysandu na campanha do ano passado, nessa mesma campanha contra a zona de rebaixamento. Bora acompanhar. Olha, a primeira coisa que a gente tem que ter para a coisa acontecer é acreditar. Se nós não acreditarmos, ninguém vai acreditar pela gente. Então, é uma hora que a gente precisa muito do nosso torcedor, mas muito mesmo. O próximo jogo vai ser no Mangueirão, mas depois nós vamos voltar para a nossa casa. Nossa casa é a Curuzu, né? O torcedor superlotar, porque jogar aqui contra o Paysandu, com nosso torcedor apoiando, casa cheia, é complicado, cara. É complicado. E não é qualquer jogador que tem estrutura, né, e personalidade para aguentar, né? Então os times vêm, sentem, e aí a gente tem que tirar proveito disso, da nossa casa, da nossa torcida. Agora a gente precisa do nosso torcedor, ainda mais nesse momento. Às vezes quando as coisas estão tão boas, aí as coisas vão fluindo naturalmente, mas quando não estão, é o nosso torcedor que carrega, é o nosso torcedor que faz os nossos jogadores tirar algo mais dentro dele, um gás a mais, para que a gente consiga
as nossas vitórias. É inegável, né, essa volta, né, esse desafio que o Márcio Fernandes teve de retornar ao Paysandu. Uma coisa a gente não pode negar, né, a hombridade, a honestidade e a transparência que ele tem com o Paysandu. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer, independente de como o Paysandu vai terminar essa situação. Se ele vai conseguir se livrar, se ele não vai conseguir se livrar. Eu acho que é uma coisa que tem que realmente ser enaltecida. Ser enaltecida. E a gente aqui, eu me coloco como imprensa, claro, sou jornalista, todo mundo sabe. A gente aqui não tá para vender ilusão, né? A gente precisa ser realista, a gente precisa trazer a realidade dos fatos, né? Muitos torcedores estão desacreditados do Paysandu. Não tiro a razão, não tiro a razão. Realmente é uma situação difícil, né? Não dá para esconder. Mas, se matematicamente ainda tem possibilidade de escapar, acho que o Paysandu precisa jogar com isso a seu favor e buscar, tentar sair dessa situação. Tentar sair, né, desse marasmo todo que é essa zona de rebaixamento. É claro que é uma missão difícil, é uma missão quase impossível, mas se houver chances, há esperança. Então é importante ter esse pensamento e ir com tudo. Próximo jogo contra o América Mineiro é um jogo direto e é etapa por etapa, são 3 pontos por 3 pontos e aí no final das contas a gente vai ver se o Paysandu vai conseguir realmente se livrar ou se a Série C vai ser novamente esse pesadelo tão horrível para a história do Paysandu. Mas a resposta a gente só vai ter no final da Série B. Mas e aí, torcedor, você gostou do retorno do Márcio Fernandes? Eu quero a tua opinião. Coloca os comentários aqui embaixo, eu quero conversar com você. E por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque é muito importante ter você junto com a gente fazendo aqui os conteúdos do canal RS Live Esportes. Valeu, tamo junto e até a próxima!